Meus queridos irmãos, abram vossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 3. Vamos dar continuidade à exposição da carta. Tiago, capítulo 3, versículo 1. E os irmãos permaneçam com as suas Bíblias abertas. Capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observe igualmente os navios, que sendo tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Amém. Eu quero conversar com os irmãos nessa noite sobre cuidado com a língua. Cuidado com a língua. Tiago, no capítulo 3, ele vai abordar muitas coisas interessantes. Ele vai falar aqui sobre questão de semestre. E havia um costume muito grande no meio da igreja, que sempre havia pessoas que queriam ser mestres. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 14. E Tiago, ele adverte sobre essa questão da grande responsabilidade. O que é ser um mestre? O capítulo 3, Tiago, ele é muito colorido. Ele usa muitas figuras de linguagem. Hoje nós vamos ver aqui ele tratando sobre a questão do leme, do navio, ele falando das rédeas do cavalo e assim por diante. Então, Tiago é muito cauteloso para chamar a atenção dos irmãos ali naquela região que ficava em direção da Ásia Menor ou na parte sul dessa Ásia. E ele chamando muita atenção com relação ao comportamento dos crentes naquela região. E Tiago, ele foi capaz de confessar que até ele mesmo estava envolvido na questão em relação à sua língua. Quando você lê o capítulo 3, versículo 2, você vê ele dizendo aí, porque todos nós tropeçamos, ele se inclui. Então a língua é um membro muito perigoso, que até o próprio Tiago, ele vai se tratar a respeito disso. E aqui é para mostrar que o homem, até um líder, ele não é perfeito. Ele vai usar isso usando o exemplo do próprio Elias, que ele sentia as mesmas paixões que as nossas. Não existe líder perfeito. O único que pisou nessa terra e foi perfeito foi somente Cristo Jesus, o Filho de Deus. Agora a questão, ele chama a atenção, se ele escreve esta carta, é porque tem possibilidade de nós controlar nossas línguas, ou controlar a nossa língua.
E ele dá a receita para nós controlar essa língua. É você não ser apenas ouvinte da palavra, mas praticante da palavra. Não é para você apenas, antes de você falar muito, você pensa de ouvir muito. Aqui está o segredo para você vencer e dominar a sua língua. É você falar muito pouco e ouvir mais. Porque o falar demais vai trazer consequência, tanto para a sua vida, como também para o seu próximo. E ele adverte isso. Tem pessoas que, quando ele fala de uma pessoa, traz um escândalo na sociedade, ele quer pedir desculpa. Por que não pensou antes? Por que não raciocinou mais? Por que não teve mais paciência? Porque se você subir numa montanha, pegar um saco de penas e jogar para cima e ser levado pelo vento, você nunca mais vai conseguir juntar essas penas. Assim é uma pessoa que fala da vida alheia. Assim é uma pessoa que difama o seu próximo. Você pode pedir perdão, mas você não vai mais trazer solução e a causa e a ferida que você causou no coração do seu irmão. É por isso que Tiago chama a atenção. Antes de você falar, ouça mais, pense mais. Então Tiago, ele nos ilustra com essa importância. Quando nós lemos no capítulo 3, versículo 1 e 2. Nós queremos tratar aqui sobre não seja mestre. Meus irmãos, versículo 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. A preocupação de Tiago aqui é com relação, não é que você não possa ser mestre. A questão aqui é como esse mestre se comporta. Porque você pode ser um mestre. Você pode orientar as pessoas para ter sucesso no caminho do Senhor. Mas o foco de Tiago aqui não é com relação a você ensinar, mas não é com relação ao que você vai orientar o seu irmão, mas é o comportamento desse mestre. E a igreja cristã, naquela época, na igreja primitiva, os apóstolos precisavam de mestres. Eles fundavam a igreja, mas colocavam mestres ali. Esses mestres tinham a responsabilidade de trazer o ensino para as Escrituras, trazer o ensino da palavra, trazer a orientação para que os crentes venham crescer no conhecimento de Cristo. Infelizmente, a sociedade pós-moderna, principalmente no meio pentecostal e neopentecostal, essas igrejas não gostam muito de mestres. Eles gostam de pregador que faz zoada, pregadores que fazem movimento, pregadores que gritam, pregadores que pregam prosperidade. Eles não estão preocupados em aprender. Eles não zelam pelo aquilo que Deus colocou, porque quem dá os mestres não é a igreja. Quem dá um mestre para a igreja não é o próprio mestre, é Deus. É Ele que estabelece o mestre na congregação. Porque o mestre tem a responsabilidade de ensinar, de orientar, para que você venha se estabelecer, venha se firmar. O mestre é tão desprezado que no culto de escola dominical pouca gente frequenta. O mestre é tão desprezado que no culto de doutrina, numa sexta-feira, poucas pessoas aparecem. Mas se dizer que tem ali um camarada que adivinha o teu CPF, chove de gente. Esses tipos de crentes são meninos,
fundamentados não em rocha, mas em areia. Meninos que ainda estão no leite. Meninos que querem receber carinho. Querem receber ninar. Que não cresceram. Que não gostam de ver alimento sólido. Que não quer crescer no conhecimento de Cristo. Porque o que te faz permanecer na presença de Deus não são os dons espirituais. O que faz você permanecer na presença de Deus é os frutos do Espírito pregado através da palavra do Senhor. É isso. Se você não se atentar para o ensino, a tua vida é um fracasso. Quando tu vê um crente fofoqueiro, a língua comprida demais, é porque ele não gosta de aprender da palavra. E o mestre tem essa responsabilidade de trazer orientação para a igreja, para que a igreja venha crescer nos caminhos do Senhor. Quando você vai para Efésios, capítulo 4, versículo 11, vamos lá, abra lá sua Bíblia. O que é que diz lá? 4:11. E ele mesmo concebeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, que em outras versões chama doutores. Abra aí sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo número 12, versículo 28. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Porque esses mestres crentes, quando você vê crente atrás de profetas, quando eu falo profeta, os profetas que têm aquela mensagem preditiva, o que Deus vai me dar, o que Deus vai fazer, o que Deus tem para mim. São esse tipo de crentes que estão sempre olhando para o futuro. Cristo para ele não é suficiente. Cristo para ele não alegra. A palavra e o ensino da palavra não edifica, não serve para ele. Ele precisa de algo a mais. E tem muitos crentes que gostam disso, que vão atrás. E tem muitos pregadores que se valem disso. Ele começa a pedir cesta básica, ele começa a pedir cobrando o salário. Tem uma pregadora aí do Pix, que ela ora e revela. As pessoas gostam disso. E pessoas que são levadas a fazer isso, entendem que ele não tem compromisso com a palavra e muito menos com o ensino dela. Quando tu vê um crente com um copo de água ungido em cima da televisão, quando tu vê um crente com a toalhazinha de Valdemiro Santiago, pessoas que não procuram crescer no conhecimento da palavra, pessoas que não gostam de ouvir mestres, só dá nisso. A culpa é do mestre? Não. A culpa é daquele que rejeita o ensino do mestre. Mas olha que Deus quem coloca. Tiago comunica aos leitores o perigo de ser mestre da palavra. O alerta aqui não está avisando para alguém deixar de ensinar as outras pessoas para obter uma vida espiritualmente bem-sucedida. Mas está na responsabilidade de quem ensina. O que ele vai ensinar? O perigo se acha no ensino que adultera a doutrina do Evangelho. Certamente maior punição virá sobre este que procura trazer falsos ensinos. Tem camarada que ele quer ensinar a igreja, mas ele não quer estudar a palavra. Ele quer assistir pregador de YouTube. Ele quer copiar a mensagem.
Ele quer a mensagem feita no micro-ondas. Ele quer comprar livro de sermões. Ele não quer orar, não quer examinar, não quer estudar, não quer fazer uma hermenêutica, não quer fazer uma exegese para trazer a exposição da palavra e o nome do Senhor ser glorificado no meio da congregação. Responsabilidade. Pregar é a maior responsabilidade que existe no mundo. Ensinar a Bíblia te leva a dois caminhos, dependendo do que você vai ensinar, o certo ou errado. Se você ensina a palavra de maneira errada, você leva muitas pessoas para o inferno. Mas também se você ensinar ela de maneira certa, você conduzirá multidões para a glória eterna. Responsabilidade. O ensino. O perigo se acha no ensino que adultera a doutrina do Evangelho. Certamente a maior punição virá sobre aquele que toma o caminho para o falso ensino. O ensino falso pode destruir a fé do irmão. Era o que estava acontecendo na igreja da Galácia. Paulo pregou, Paulo foi embora. No outro dia ele soube a notícia. E Paulo, aqueles crentes que tu pregou para eles se converteram lá na Galácia. Tu acredita que entrou um judaizante lá e disse que a cruz não era suficiente, precisava da circuncisão. Aí Paulo escreve: meus irmãos, eu estava aí com vocês ontem. Vocês me receberam como um anjo. Vocês disseram que arrancar até os próprios olhos dariam para mim. Eu vou embora. Vocês se deixam enganar pelos falsos mestres. Tem crente que ele só é ouvinte, ele não é praticante. Pessoa que se demora, Tiago está dizendo, quer ficar firme, quer crescer no conhecimento de Cristo, quer alcançar a vida eterna, não seja só ouvinte, pratica a bendita palavra de Deus. Pratique. Não é só ouvir. E aqui ele chama bastante atenção e repreende também alguns irmãos sobre a questão que traz o falso ensino. Abra lá sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Onze e 45. Então, tomando a palavra, um dos intérpretes da lei disse a Jesus: mestre, ao dizer estas coisas, o Senhor está ofendendo também a nós. 46. Mestre, ao dizer estas coisas, o Senhor está ofendendo também a nós. 46. Mas Jesus respondeu: ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarreguem os outros com fardos superiores às suas forças, mas vocês têm sequer um dedo, tocam nesses fardos. Ou seja, eles davam a lei, eles davam uma religiosidade pesada para os crentes, mas não praticavam. É igual o pastor, quando ele prega a Bíblia de maneira errada, ele prega uma religiosidade pesada que nem ele mesmo pratica. Nem ele mesmo pratica. A preocupação dele está mais em usos e costumes. Ele não tem a preocupação de mostrar que o homem é salvo pela graça de Deus em nossas vidas. É pelo favor dele, é pela benevolência dele. Hoje, se fala da cruz dentro da igreja, dá sono. Se fala da ressurreição, dá sono. Ah, pregar a cruz tem que ser por descrente, não pode ser por os crentes não. Quem foi que te disse? Todo dia tu precisa ouvir a mensagem da cruz, todo dia tu precisa ouvir a mensagem da ressurreição, porque foi ela que te alcançou e te resgatou do pecado. Todo dia. No dia de Tiago, alguns supostos cristãos almejavam e se interessavam em ser mestres de sabedoria, seguindo a ideia de judeus revolucionários, trazendo um tipo de sabedoria que fazia com que as pessoas exalassem o ódio. Está aí no capítulo 3.
E o versículo de número 13 ao 18, que as pessoas só pregavam o ódio, a fofoca, a mentira a respeito das pessoas. Um tipo de sabedoria animal, humana, terrena e diabólica. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. 3:2. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz também de refrear todo o corpo. Ao especificar sobre a língua, Tiago continua coerente em sua ideia, porque o ensinar convém muito em falar. O fato de todo mundo pecar era entendido pelo judeu de providência de fala. Irmãos, o que tem gente que tem a língua felina, a língua de fogo, uma língua de veneno, que mata, que destrói as pessoas. Os judeus já tinham isso por antecipação. Provérbios capítulo 11, versículo 9. Olha o que diz aí, 11:9. O ímpio destrói o próximo com o que diz. Quando tu vê um crente falando da vida alheia, fofocando, destruindo, a Bíblia chama ele de quê? De ímpio. Você que gosta de fofocar, Paulo ele vai dizer assim: não ajude essas senhoras velhas aí, tá lá, essas viúvas que estão aí nas portas, que fica só fofocando sobre a vida alheia. Tem mulher de cuidar dos afazeres dela, de esperar o marido dela, ela fica ou no zap, vai andando fofoca, ou na porta enxerida na vida alheia. A língua é felina. Aí vem para o culto de Santa Ceia e quer ser se acha a mais santa do mundo. Não é porque você ora de madrugada, não adianta você orar, jejuar, se sacrificar, ter manchinha no joelho, mas a tua língua é grande, não adianta. É invejosa, persegue a vida alheia. Não adianta, tu está sendo crente, tu está perdendo tempo. Porque Deus, antes de sacrifício, Ele quer obediência. Antes de sacrifício, Ele quer fidelidade. Antes de sacrifício, Ele quer compromisso com a sua palavra. Compromisso. Deus quer crença, irmãos. Crença é não viver. Culto, aqui é só uma coroa, uma coroação do que você cultuar Ele no dia a dia. 24 horas Ele te acompanha. Ele vê o que você conversa no WhatsApp, Ele vê o que você vê no Instagram, Ele vê como é que você se comporta com a sua vizinhança, Ele vê tudo isso. A tua vida é um culto para Deus, você é separado, a tua língua, o teu ouvido, a tua boca é dEle. É dele. Compromisso com Ele. Então Ele chama e repreende isso fortemente. Dado que o autor da carta inclui na lista daqueles que pecam em muitas coisas, por intermédio da língua, ele mesmo vai dizer que até ele procura um meio para frear também a sua língua. Dentre essas muitas coisas que o pecado faz, traz muita destruição. Então como é que eu faço para frear a língua? Para eu não falar muito? Primeiro, venha fazer com que tua mente seja cativa em Cristo. Venha fazer com que tua mente venha a ser dominada por Cristo.
Que se tua mente não for dominada por Cristo, nenhum pecado pode ser amputado. Eu tenho que pensar tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, tudo que é justo. Por quê? Porque a nossa batalha não é exterior, é interiormente, é na mente. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Você precisa simplesmente ter tua mente dominada por Jesus e pelo poder do Espírito. Porque senão não vai. Uma certa vez eu estava numa roda de jovens, conversando. Jovens fazendo perguntas. Aí uma jovem disse assim: pastor, vocês pregam muito, mas é sobre pecado na mente, porque você não repreende logo a prostituição? É porque o pecado, antes de ser externo, ele é interiormente. Você tem que amputar ele lá. Por isso que Jesus disse: do coração procede todo o quê? Adultério, prostituição, idolatria, por aí vai. Do coração. Pastor, e como é que eu faço para deixar minha mente cativa em Cristo? É quando eu ouço e pratico a bendita palavra de Deus. É ouvir e praticar. A língua é um pequeno instrumento, está aí no capítulo 3, versículo 3, 4. Ora, colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam. Também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observe, igualmente os navios, que sendo tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme, levado para aonde o piloto quer. Tiago, ele vai fazer aqui, usar uma linguagem costumeira no mundo mediterrâneo. E aqui a rédea dos cavalos aqui não é um meio de dizer para nós, ele dando aqui um meio para frear nossa língua, não. Ele está usando aqui uma coisa muito interessante. Assim como a rédea do cavalo controla o animal, o seu corpo inteiro, quando o vaqueiro está correndo em alta velocidade, como é que ele faz? Ele puxa as rédeas. E aquele freio que está na boca do cavalo corta, e ele é obrigado a parar. Ele compara aquelas rédeas com a nossa língua, que assim como aquelas rédeas controlam todo o animal, a nossa língua controla todos nós. Assim como aquele pequeno leme faz com que um grande navio atravesse os mares, ele está dizendo assim também, é a nossa língua que controla o nosso corpo. É do menor para o maior. Então Tiago, ele chama a atenção para isso, que a língua se gaba, a língua se orgulha por controlar um grande corpo, um pequeno membro controlando algo maior. Então ele chama a atenção para que nós viemos trazer esse controle da língua. E ele vai chamar a língua aqui, usar duas coisas. Ele vai usar o exemplo que o homem, ele domina tudo. Ele é a imagem e a semelhança de Deus. Ele controla todas as coisas. Ele controla o animal, ele controla os mares, ele controla tudo, mas não controla a língua. Não tem aquele ditado popular, que parece mais uma piada, que tem aquela pessoa que tem a língua grande, para ser de 2 caminhão ou 2 caixão, botar ela ou a outra pessoa? Pois é isso. A língua. Então o homem, ele é feito à imagem de Deus. Por ele ser feito essa imagem de Deus, ele está dizendo o seguinte: por que vocês falam da minha imagem? Vocês dizem que me professam, vocês dizem que me amam, vocês dizem que me glorificam, mas vocês falam da minha imagem. Ele está mostrando aqui incoerência. Como é que eu venho para o culto? Adoro a Deus.
Como é que eu venho para o culto e glorifico ao Senhor? Mas quando eu saio do culto, eu vou falar da imagem dele, do meu irmão, do meu próximo. O que ele está querendo dizer? Se você fala do teu irmão, tu está falando também daquele a quem ele representa. Uma incoerência muito grande. É por isso que Tiago, ele chama de uma maneira muito forte essa atenção. Porque o homem, por ser a imagem de Deus, ele governa, ele domina. Mas ele vai usar aqui também a ideia do veneno. Ele vai dizer que, assim como aquela serpente entrou no jardim do Éden e jogou o veneno do pecado em Adão e Eva, ele está dizendo que a língua é como essa serpente cheia de veneno que destrói o seu próximo. Tu viu lá a roupa da irmã? Olha a roupa feia. Tu viu lá como aquela irmã cantou, aquele irmão cantou? Não gostei. Está numa roda de amigos, a língua cai. Se fosse tesoura, o nome ficava só o picadinho. E pastor, mas eu posso assim comentar entre eu e o meu marido, falar do próximo? Pode não, tu está falando da imagem de Deus. Nem entre o teu marido, entre a tua esposa, tu pode falar mal do teu próximo. Ah, mas nós somos uma só pessoa, uma só carne. Mas a língua é felina, é cheia de veneno. É como aquela serpente, ele vai dizer. É como o diabo que entrou na serpente e jogou o pecado em Adão. Quando alguém sentar para falar mal do teu próximo, corte. Se lembre desse sermão desta noite. Porque se eu falar mal do meu irmão, eu estou falando daquele que é a imagem de Deus na terra. Então Tiago ele vai ilustrar no capítulo 3, versículo 9. Com ela quem? A língua. Bendizemos o Senhor Pai, Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Tiago ele chama Senhor, dominador, dono, e ele chama Pai, aquele que gerou. Essa é a ideia que ele está querendo transmitir. Agora ele vai dizer aqui, ele vai usar a ideia da fonte e vai usar a ideia aqui da árvore. De uma fonte não pode sair dois tipos de água. Ou é doce, ou é salgada. Você não vai beber da mesma fonte esses dois tipos de água. Ou você bebe doce, ou você bebe salgada. O que é que Tiago está dizendo? Como é que tua boca professa, glorifica a Deus, e ao mesmo tempo está falando mal do teu irmão? Porque de uma fonte não pode sair duas coisas. É só um tipo de água. Ele vai usar o exemplo também de uma árvore. Se você plantar um pé de maçã, não vai nascer não vai nascer laranja, vai nascer maçã. Vai gerar o fruto da mesma espécie da árvore. Como é que eu sou cristão? Eu professo a Cristo. Estou ligado em Cristo e falo mal do meu irmão. Abra lá sua Bíblia em João 15 para finalizarmos. Ele vai dizer que ele é a videira verdadeira, o pai é o agricultor e nós que somos os crentes, nós vamos ser os ramos dessa videira. O que é que Jesus está dizendo? Que é impossível você produzir o caráter dele se você antes não estiver ligado nele. É isso que ele está dizendo. Nós só vamos produzir o caráter dele, a moral dele, a santidade dele, se estivermos ligados nele. E quem está ligado nele vai produzir isso daqui, olha. Capítulo 15, versículo 12. O que é que diz aí? O meu mandamento é este:
que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Se eu estou nele, eu vou produzir o fruto dele, o caráter dele. Eu vou amar o meu próximo. Eu não vou ficar com inveja porque o meu próximo construiu uma casa boa. Eu não vou ficar com inveja porque meu próximo comprou um carro. Eu não vou ficar com inveja porque a minha querida amiga se casou e eu não. Eu não vou ficar com inveja porque o camarada está crescendo a empresa dele e eu não. Porque quem está ligado em Jesus, ele produz e se alegra com a felicidade dos outros. Crença. É isso que é ser crente. É isso que é ser cristão. É você refletir o caráter de Cristo. Ser crente não é pula-pula. Isso é bom. Eu sou pentecostal e eu gosto. Mas ser crente não é pula-pula. Ser crente não é grita-grita. Ser crente não é rodopiar e bater palma. Ser crente é você imitar Jesus. É isso que é ser crente. Ser cristão genuíno. Deixar os frutos de Cristo surgir. Então eu só posso tomar a Santa Ceia do Senhor, meu irmão, se eu estiver em comunhão com o meu irmão. A Bíblia diz lá claramente, para você se examinar. Não é você examinar o teu próximo, não, é você mesmo. Você fazer uma alta reflexão. Você olhar para dentro de você. Aí tem pessoas que querem tomar a ceia intrigado com a outra, falando mal da outra, mal do outro. Tem irmão que ele quer ser crente, ele quer servir a Deus, ele quer cear, ele vai lá, ele quer pedir perdão, mas a outra pessoa não quer receber o perdão. Nunca foi lavada pelo sangue de Jesus, irmão. Porque quem é lavado pelo sangue de Jesus e é purificado por este sangue é quem tem comunhão uns com os outros. A Bíblia diz que nós estivemos na luz como Deus, como Cristo está na luz, e andarmos em comunhão uns com os outros, aí sim que o sangue de Jesus vai nos purificar de todo o pecado. É perca de tempo eu falar mal do meu próximo e me tomar a ceia. É perca de tempo eu estar intrigado com o irmão e o irmão vir tomar a ceia. Você está zombando da Santa Ceia. Você está zombando do sacrifício de Cristo. Irmão, ser crente é a coisa mais séria que existe na face dessa terra e em qualquer parte do universo. É por isso que Tiago, pouco gosta de ouvir ele. Porque Tiago, ele toca naquilo que é mais espertinho dentro de nós. A língua. Não adianta ter a saia lá nos pés, mas a língua é maior do que a saia. Não adianta ter o cabelo lá na cintura e a língua ser maior do que o cabelo. Não adianta. Daí é religiosidade. Daí é legalismo. Daí você quer ser salvo pelas tuas obras. O crente regenerado, ele primeiro ama a Deus e também ele ama o seu próximo para a glória do Senhor. É isso que é a regeneração genuína. Pastor, o que é regeneração? Novo nascimento. Você nasceu de novo. Você vive para glorificar o nome dele. Então viemos guardar essa palavra e viemos praticar para a glória do Senhor.